Pastor Chris Wecklomi, o impacto dos seus pensamentos, parte 2. Muita gente que hoje está doente, internada ou enfrentando dificuldades na vida, na verdade não está lidando apenas com problemas físicos ou externos. Elas estão presas dentro de seus próprios pensamentos. A verdade é que grande parte das pessoas que vivem na pobreza são prisioneiras de padrões mentais limitantes. Você é o resultado direto daquilo que pensa. A forma como sua mente funciona molda o seu caráter. A vida que você vive atualmente é fruto das obras invisíveis que acontecem dentro da sua mente. E isso influencia completamente como as pessoas te veem e como se relacionam com você no dia a dia. Determina também o que acontece com os outros quando entram em contato com o seu mundo. Os pensamentos têm uma força, uma energia real. Talvez seja bom explicar melhor o que são pensamentos. Às vezes usamos palavras corriqueiras se achamos que todo mundo entende o que significam. Posso dizer? Quero que anotem isso. Pensamentos são imagens formadas na mente, carregadas de significado. Esse significado pode ser construtivo ou destrutivo. Ou seja, pensamentos são imagens mentais com propósito, para o bem ou para o mal. Existem também imagens na mente que não têm nenhum sentido. Nesse caso, você não está realmente pensando. O fato de uma imagem surgir na sua mente não significa que você está pensando de forma consciente. Pensar de verdade é quando essas imagens têm um propósito, uma direção, seja para construir ou para destruir. Pense numa pessoa que diz, acabou para mim. Por que ela diz isso? Porque é exatamente isso que ocupa seus pensamentos. A boca só expressa o que transborda do coração. E é por isso que Deus quer transformar o seu interior. Porque Ele sabe que o que sai de você tem poder. Pode te levantar ou te destruir. Não importa a situação que você está enfrentando. O que realmente importa são as ferramentas que você tem para lidar com ela. E uma das ferramentas mais poderosas são os seus pensamentos. Pensamentos de medo paralisam. Pensamentos de derrota acabam com a coragem. Pensamentos de fraqueza te impedem de agir. Já ouvi gente dizer, eu sei que não sou muito ousado. E dizem isso com confiança. Vê a contradição? Eles têm coragem suficiente para afirmar que não são corajosos. Alguns falam, eu sou muito nervoso. Eu me conheço. Quando algo acontece, eu já fico todo irritado. Esses pensamentos definem o modo como a pessoa se vê, consequentemente, como ela vive. Essa pessoa caminha pela vida olhando para trás, presa a uma autoimagem negativa. Ela constrói o próprio futuro com base nas limitações que vê em si mesma. Diz, não sou ousado, porque lembra do medo que sente. Minha vida foi cheia de fracassos, porque olha para trás e vê os erros, os negócios que não deram certo. Então começa a evitar coisas novas, por medo de repetir os fracassos. Ela projeta esse histórico negativo no futuro, e depois se pergunta por que sua vida parece travada. Isso é prisão mental. Já aconteceu de você achar que alguém não gosta de você? Você olha para a pessoa e pensa, tenho certeza que não vai com a minha cara por isso ou por aquilo. Às vezes entramos num ambiente e pensamos, essas pessoas são de tal grupo, eu não sou dali, então não vão gostar de mim. Mas olha só, José, na Bíblia, se tornou primeiro-ministro no Egito e ele nem era egípcio. Então, por que você pensa desse jeito? Sua vida não está limitada porque você vive entre outras culturas. Isso deveria ser um ponto forte, não uma fraqueza. Alguns dizem, um estrangeiro é sempre estrangeiro. No fim, vai sobrar para mim. Mas que tipo de mentalidade é essa? Quando eu era mais jovem, costumava perguntar, quando você diz que é Ibo, Yoruba ou Edo, o que exatamente isso quer dizer? Que parte do seu corpo carrega essa identidade? Se a pessoa tivesse nascido em outro lugar, teria se identificado com outra cultura. E diziam, sou filho da terra. Eu respondia, é por isso que você precisa nascer de novo. Porque ao nascer de novo, você não pertence mais apenas à terra, você pertence a Deus. Alguns dizem, minhas raízes estão na África. Que Deus te arranque dessas raízes se isso está te limitando. As pessoas dizem isso como se fosse algo nobre, mas de onde tiraram essa ideia? De outros que também foram ensinados a pensar assim. Não estou dizendo que você não pode valorizar sua cultura, mas onde está a origem dela?
Você se apoia nos caminhos que o seu tataravô seguiu, mas talvez ele esteja torcendo para que você escolha um caminho melhor. Ainda está aí? Escuta isso. Há uma vida muito maior disponível para você. Não viva dentro da mesma prisão mental que aprisionou seus antepassados. Suas raízes precisam estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo já passou. Tudo se fez novo. Agora pense bem sobre sua vida. Você diz, eu não sou uma pessoa muito sociável, não sou de fazer amigos. Ok, mas por quanto tempo você vai continuar pensando assim? O que você vai fazer para mudar isso? Não está na hora de tomar uma atitude diferente? Sabe, enquanto eu crescia, a maneira como fui tratado vivendo com meu tio me marcou profundamente. Ele me tratava com dureza e implantou em mim um sentimento constante de medo. Mas é agora? Ok, você está aqui, neste momento. O que você vai fazer com isso? Como será o seu amanhã? Até quando você vai continuar repetindo que viveu com medo? Até quando vai se manter prisioneiro da sua própria mente? Preso ao passado? Quanto tempo mais vai permanecer nessa cela mental? Vocês estão me ouvindo? Por quanto tempo? O profeta Elias fez uma pergunta direta aos filhos de Israel. Até quando vocês vão ficar divididos entre duas opiniões? Em outras palavras, ele estava perguntando, até quando vocês vão se arrastar, hesitantes, sem firmeza, como se estivessem aleijados espiritualmente? Até quando vão viver assim? Até quando vão hesitar? E você? Quando é que vai se enxergar seguindo em frente, subindo, progredindo? Eu já deixei claro, essa é a minha escolha de vida. Eu sigo para o alto e além, sempre, sem hesitação. Há pessoas que me conhecem há muitos anos e sabem disso. Não há lugar para dúvidas no meu coração. Não tem esse negócio de talvez ou vamos ver. Não, eu continuo subindo. Sempre. Tem gente que acredita naquele velho ditado. Você ganha algumas, perde outras. Às vezes está em cima, às vezes está por baixo. Mas eu não penso assim. Eu creio que Jesus nos deu uma vida para ser vivida com propósito, e Ele nos chamou para segui-lo. Ele disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso para mim é progresso. Isso é sucesso, é prosperidade, é viver em vitória. Alguns me perguntam, Pastor Chris, por que você alimenta as pessoas com esperanças ilusórias? E dizem, a vida de todo mundo não pode ser um sucesso. Mas quem foi que disse isso? Eles estão apenas repetindo o que a experiência pessoal deles ensinou. Quando dizem que eu prego uma vida sem sofrimento, distorcem minhas palavras. Eu nunca falei que não passaríamos por momentos difíceis. O que eu disse, e continuo dizendo, é que a única dor inevitável que o cristão deve esperar é a perseguição. E eu sei bem o que é isso, especialmente por parte daqueles que me acusam de esconder a parte difícil do Evangelho. Aí eu pergunto, qual é a parte difícil do cristianismo? A perseguição? Pois é, estou sendo perseguido agora mesmo por essas pessoas que dizem isso. Então nem preciso explicar, está evidente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não se deixem abalar pelo que está acontecendo ao seu redor. Não importa quem gosta ou não gosta de você. Estão me acompanhando? Escute bem. No seu trabalho, nos seus negócios, nunca se coloque limites baseados em outras pessoas. Às vezes pensamos, aquele cara está lá hoje, ele não vai aprovar o que eu preciso. Mas entenda, ele não é um fator determinante. Se ele disser não, tudo bem. Não se desespere, não caia na armadilha mental de achar que tudo depende disso. Muitos pensamentos errados tentam nos assombrar, nos diminuir, mas você precisa aprender a rejeitá-los. O seu sucesso não depende de um único contrato, de uma única porta. Se aquela oportunidade não acontecer, é porque há algo maior vindo aí. Cultive pensamentos cheios de esperança. E isso nos leva à segunda parte da mensagem. Em 1 Coríntios 13:13, a Bíblia nos fala sobre 3 princípios fundamentais, 3 leis espirituais essenciais para viver uma vida vibrante: fé, esperança e amor. Você sabia que pode ter uma jornada empolgante com Cristo, mesmo em meio às dificuldades? Deus disse que, quando você passar pelo fogo, não será queimado. Ele não disse se você passar, mas quando. Ou seja, faz parte da caminhada.
mas também disse que o fogo não te consumirá. Então, por que temer? Por que se abalar? Veja Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha, mas a única coisa que o fogo destruiu foram as cordas que os prendiam. Nem mesmo o cheiro do fogo ficou nas suas roupas. Você está entendendo? Ele também disse que, ao passar pelas águas, você não será afogado. Isso representa os problemas da vida. Quando passarmos por eles, porque sim, vamos passar, nem vamos sentir os efeitos, porque estamos firmados na palavra de Deus. Permaneça firme na palavra de Deus. Existem 3 princípios fundamentais que são destacados na Bíblia. Vamos dar uma olhada neles? Está em 1 Coríntios 3,13, e eu vou ler para vocês. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Na tradução mais antiga da Bíblia, King James, a palavra amor aparece como caridade, mas no original grego, a palavra usada é agape, que se refere ao amor divino, o amor de Deus. Então, vemos aqui que, embora o amor seja o maior, os 3 são essenciais: fé, esperança e amor. Um trio poderoso, com o amor ocupando o primeiro lugar. Agora, vamos voltar um pouco e ler o versículo anterior, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E vamos ainda um pouco antes, aos versículos 11 e 12, para entendermos melhor o contexto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Repare como o Espírito de Deus comunica algo profundo aqui. Paulo está dizendo que, quando criança, ele falava primeiro, depois entendia, e só então pensava. Isso reflete a imaturidade natural da infância. Mas quando ele se tornou adulto, ele deixou esse padrão infantil de lado. Agora, ele pensa primeiro, entende depois, por fim, fala. Isso mostra crescimento e maturidade espiritual. Essa forma de comunicação aparece de maneira especial nessa carta. E aí, no versículo 13, ele conclui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas maior destes é o amor. Isso significa que o primeiro e mais importante princípio é o amor. E até que você compreenda e acredite que é amado, será difícil ter sucesso na vida. Você precisa saber que é amado. Se um homem não sabe que é amado pela esposa, o casamento não vai bem. Se uma esposa não sente o amor do marido, a casa fica em ruínas. O amor não é algo que se esconde ou se guarda, é algo que se vive, que se declara, que se fala. Crianças precisam saber que são amadas. E pais também precisam saber que são amados. Aprenda a falar a linguagem do amor. Muitos dizem: eu sou africano, não falo essas coisas, ou eu amo, mas guardo no coração. Não, o amor tem linguagem. O amor precisa ser expresso, falado. Se o amor não é comunicado, ele esfria, morre. Quem não consegue expressar o amor de forma generosa, dificilmente consegue acreditar no amor generoso e ilimitado de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus derramou seu amor sobre nós, um amor extravagante, e nos chamou de filhos dele. Você pode confiar no amor de Deus, um amor absoluto, imutável, eterno e incondicional. Agora, eu te pergunto, você sabe que Deus te ama pessoalmente? Sim, pessoalmente. Ele é capaz de te encontrar no meio da multidão. Às vezes pensamos: somos tantos, não sou tão importante. Mas Deus não pensa assim. Ele te ama individualmente. Ele te vê, te escolhe, te valoriza. Muita gente pensa: Deus ama o pastor, pessoas mais espirituais. Mas quem sou eu? Não pense assim. Deus ama você do jeitinho que você é. Ele te ama tanto que não se importa com o que os outros pensam. Ele te ama com intensidade. Aleluia! Tenha essa confiança. Jesus morreu por você. Esse é o seu valor. Se você fosse a única pessoa no mundo, ele ainda assim teria morrido por você. Não foi porque éramos muitos. Foi porque cada um de nós é importante para ele. Por isso, a salvação é pessoal. Traga isso para dentro do seu coração. Deus me ama. E se ele me ama, então ele me quer. Se ele me quer, ele tem um plano para mim.
E a Bíblia diz que é uma honra de Deus esconder certos segredos, mas é uma honra dos reis buscá-los. Não é qualquer um que faz isso, é a realeza. E você é parte dessa realeza. Então diga: Senhor, eu sou realeza, eu posso buscar. E Deus diz: vá em frente, descubra. E você responde: Senhor, eu encontrei. E o que você encontra? Uma promessa: tu aperfeiçoarás o que me concerne. Isso é lindo. Não importa o que está acontecendo, onde for, com quem for, se algo diz respeito a você, Deus está aperfeiçoando aquela situação. É por isso que você deve pensar diferente. Em vez de dizer: eu ia ser promovido, mas aquele homem me barrou. Pense assim: a promoção vem de Deus. A Bíblia diz que ela não vem do norte, sul, leste ou oeste, vem do Senhor. Então, se alguém pediu algo, não foi essa pessoa. Ela só foi um instrumento nas mãos de Deus. A promoção ainda está vindo, mas virá do jeito de Deus, em grande estilo. Entenderam isso? Fé, esperança e amor. E entre esses, o maior é o amor. É confiar no amor de Deus. Confiar de verdade. Amor. Deus me ama. Ele não quer esse câncer no meu corpo. Ele não quer que eu viva com dor. Deus me ama. Ele não me criou para ser destruído. Ele não me fez para ser infeliz. Deus me ama. E quando você crê nisso de verdade, tudo começa a mudar. Sua forma de viver muda. Sua visão de futuro muda. Deus, sabe do que estou falando? Imagine se você soubesse que o presidente do país gosta de você, especialmente de você. E se alguém dissesse que ele tem falado de você? Agora, ele é só um homem. Um homem que, como todos os outros líderes do mundo, precisa de oração. A Bíblia nos ensina a orar por eles porque eles têm necessidade disso. Mas Deus não precisa de oração. Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele quem ama você. Fé, esperança e amor. Já falamos do amor, certo? E a esperança? O que é esperança? Esperança é pensar com expectativa de que o fim será bom. São pensamentos que esperam um resultado desejado. É isso que esperança significa. E por que estou dizendo isso? Porque está escrito: permanecem esses três: fé, esperança e amor. Esses são princípios essenciais para uma vida com propósito. Eu preciso confiar no amor de Deus. Preciso acreditar que Ele me quer bem. Se Ele me ama, então Ele me deseja. E se Ele me deseja, Ele tem um plano para minha vida. E eu vim ao mundo para cumprir esse plano. Ter essa confiança muda tudo. Eu não estou aqui por acaso. Veja, quando a gente não sabe o motivo de estar vivo, a gente vive na dúvida, perdido, sem direção. A gente tenta isso, tenta aquilo, muda de plano o tempo todo. Qualquer coisa que pareça funcionar, a gente corre atrás. Mas a vida não deve ser guiada pelas circunstâncias passageiras. A esperança nasce do que pensamos. Por isso, a maneira como você pensa é essencial. Como eu penso sobre mim mesmo, sobre Deus, sobre o mundo à minha volta? Será que penso que estou condenado ao fracasso, que nada dá certo, que estou perdido? É isso mesmo que você quer pensar? Ou talvez você pense que ninguém é confiável, que todos ao redor são desonestos. E aí, você também vai viver assim, ou vai se render ao medo? Olha, quando eu era estudante, havia grupos de caras durões. Eu pregava o evangelho na fraternidade e sabia que alguns queriam me calar. E eu orava: Deus, falei com ousadia, e agora? E Deus me respondia: seja ousado, enfrente-os. E foi isso que fiz. Fui até eles, falei sobre Jesus. E quando fiz isso, eles mudaram. Perceberam que eram apenas homens. E a palavra ganhou força. Meus irmãos se encheram de coragem. Começamos a alcançar esses caras. Ganhamos muitos deles para Cristo. Eles entraram para a fraternidade. Entendeu? É assim que é. Não tenha medo. Dentro de você existe mais do que o mundo jamais conhecerá. Amém? Então, mude seus pensamentos, porque a sua vida é o reflexo do que você tem pensado por todos esses anos. É isso. Você se parece com aquilo que tem cultivado na mente. Se descobrisse que o seu rosto, suas expressões, refletem o caráter dos seus pensamentos, como se sentiria? E mais, a sua vida como um todo, as suas circunstâncias, são um retrato da sua mente.
Algumas pessoas vivem em constantes acidentes e situações perigosas. Às vezes, sem saber, abriram espaço para influências espirituais ruins, só pelo que vivem dizendo. Tem medo porque um dia algo deu errado, e depois outro e mais outro. Em um só ano, 5 quase acidentes. E o ano nem terminou. Quantos mais vão acontecer? E a pessoa continua dando testemunho. Ah, irmãos, eu ia por aqui e quase fui atingido ali. Quando é que sua vida vai deixar de ser uma sequência de ameaças? Às vezes, você está sempre no lugar errado. Sempre que aparece, os problemas também aparecem. E aí, chega o momento em que você precisa aprender a diferença entre crer e ter fé. Quando você crê, diz, não importa o que aconteça. Mas com fé, você declara, na minha vida não há espaço para a morte. Você declara, eu sei que meu Redentor vive. E isso muda tudo. Você vive a fé de forma ativa. Em nome de Jesus, você comanda os anjos, os espíritos ministradores, para irem à frente. Ouça isso, você não foi chamado para uma vida de súplica constante. Deus já fez tudo por você. Fé, esperança, amor. Já falamos do amor e da esperança. Agora é hora de falar da fé. Venha para a fé. Escute bem, o pai da fé é Abraão. Ele não só acreditou, ele teve fé. E eu quero mostrar para você algo no testemunho de Abraão. Vamos para Romanos, capítulo 4. Quando li isso pela primeira vez, em 1985, tive uma explosão de alegria. Já tinha lido antes, mas foi nesse ano que compreendi de verdade. Comecei a correr e gritar no meu quarto. Olha o que está escrito. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja segundo a graça. Romanos 4, 15, 16. E aí vem a parte linda. Diz, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Veja que Deus não disse, eu te farei pai. Ele disse, eu te constituí. Passado, já era realidade espiritual. Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, o mesmo Deus em que Paulo confiava. Paulo dizia, não confiamos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Nada é tarde demais para ele. Ele dá vida até ao que parece perdido. Deus vivifica os mortos. E tem mais. Presta atenção nesse ponto. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso é fé. A fé de Deus funciona assim. Quando Abraão ainda não tinha filhos, Deus o chamou de pai de muitas nações. Mudou seu nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. Por quê? Espiritualmente, ele já era pai de muitas nações. Entende o poder da confissão? Aquilo que se diz, que se escuta e repete diariamente, molda o ambiente ao nosso redor. Muitas vezes não entendemos como essas coisas influenciam nossa vida, mas elas formam o cenário onde atuamos. Quando entramos na arena da fé, Deus se manifesta. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Por quê? Porque só pela fé conseguimos acessar as realidades espirituais de Deus. Só pela fé. Senão, você vê promessas maravilhosas, mas nada acontece na sua vida. A diferença está na lei da fé. Cristianismo é uma vida que se vive. Não é só esperar que as coisas aconteçam. No mundo espiritual, as coisas são diferentes. Não adianta ficar sentado no banco da igreja por ano e esperar mudanças pelo tempo. O tempo sozinho não muda nada. Pode até piorar. Se você deixar um jardim sem cuidar, o que nasce? Ervas daninhas. Elas crescem sozinhas. E o mesmo acontece na vida. Saúde cheia de problemas, finanças confusas. Tudo se enche de ervas daninhas se não for cultivado. Você precisa definir o ritmo da sua vida. Sair da crença passiva para a fé ativa. E isso não significa perder a fé, mas fortalecer sua crença com atitudes de fé. Você crê e age. Traz para o agora o que a esperança enxerga lá na frente. A vida vitoriosa é vivida pela fé. A fé é sua capacidade de ver o invisível e torná-lo realidade. Hebreus 11:1 diz, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé é tratar o que espero como real agora. A esperança enxerga o futuro, mas a fé traz esse futuro para o presente. A fé torna possível viver hoje aquilo que parecia distante.
Se você se sentiu tocado por essa revelação celestial, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e continue a jornada conosco. Que a paz e o mistério de Deus estejam sobre você. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.